Com muita alegria, novamente, aqui nós nos encontramos, diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Espírito Santo, mensagem de vida, otimismo e esperança, na voz ou na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Sempre é uma grande alegria poder estar em contato com as pessoas, e muitas são as pessoas que se encontram comigo ou me telefonam: Padre Pedro, bacana a sua mensagem, não é por mim. Devemos agradecer ao Divino Espírito Santo por eu poder levar nesse espaço e pela TV Primer uma mensagem de otimismo. Eu tenho a intenção de animar as pessoas na sua caminhada por esta vida, porque eu tenho percebido quantas pessoas que andam muito tristes, muito desanimadas da vida, quando isso prejudica a própria pessoa. A pessoa tem que ser otimista, não parar, não empacar diante de um problema, diante de alguma dificuldade, diante de algum contratempo. Há pessoas que, apesar de todos os problemas que aparecem na vida, vão em frente, vão sempre confiando mais no alto, mas não somente confiando em Deus. Eu tenho dito mais de uma vez, Deus ajuda quem madruga, sim, isso é verdade. Mas também Deus ajuda quem também se ajuda. Eu tenho dito, fui professor, fui mestre 37 anos, milhares de ex-alunos, muitos deles muito bem colocados hoje, nos mais diversos campos de ação, de atividade, não somente na Grande Florianópolis, mas Santa Catarina, em muitos meses, se projetaram e estão distantes de Santa Catarina, mas pode ser a melhor professora, o melhor professor, mas se o aluno, se a aluna, mesmo o nível ou universitário, ou do ensino médio, ou do ensino fundamental, se não der a sua participação, se não se esforçar, se não estudar em casa, se não fizer a pesquisa, se não fizer os trabalhos, qual será o resultado? Me lembrei agora, quando, há anos atrás, muitos anos atrás, eu, pelas 9h30, 10 horas, era lá mais final de novembro, eu visitava, como sempre fiz, um colégio da Grande Florianópolis, não vou citar qual é o colégio, qual é a escola, e quando ia me aproximando, 4 adolescentes, ou melhor, 4 moças, uma delas chorava muito, chorava. Então eu cheguei perto, claro que eu como professor, e qualquer professora sabe, quando isso acontece no final do ano, há algum problema de a pessoa ter bombado, ter rodado, e eu então cheguei, me fiz de ignorante, eu digo, o que é que houve? Há algum doente, quem sabe, na vida desta jovem? Ou morreu alguém? E quando eu assim fiz essa interrogação, ela começou a chorar muito mais e soluçar. E aí então uma das colegas disse, não, Padre Pedro, é que nós recebemos resultado agora, nós estamos aqui confortando, consolando, animando-a. E ela está muito triste, chorando exatamente. Por quê? Porque rodou. Agora, Padre Pedro, nós vamos dizer novamente aqui na frente dela, ela foi culpada, porque lá em agosto, setembro,
nós víamos que ela estava muito relaxada nos estudos. Nos finais de semana, em vez de ela procurar estudar, ela se metia para as praias e todo final de semana ia para as praias, ao passo que nós três, por exemplo, nós a convidávamos para fazer uma equipe conosco, para estudar aquela matéria em que a pessoa estava mais fraca. Não, a professora ou o professor, são bonzinhos, eles vão me dar uma nota bacana. Não mesmo. Toda professora, todo professor tem consciência e tem que ser justo, tem que ser justa com todas as pessoas. E aí está o resultado. E ela agora, pois é, Padre Pedro, eu infelizmente agora minhas 3 colegas vão para o terceirão e eu tenho que ficar no 2º ano, numa turma que eu talvez não conheça, muito poucas pessoas, e eu me dava tão bem com as minhas colegas todas. Olha, minha gente, tem estudantes me ouvindo agora, tem, sem dúvida nenhuma, estude. Depois do leite derramado, não adianta chorar. E com quanto eu já celebrei formaturas, fiz centenas de formaturas no meus 58 anos de padres, especialmente na catedral, 25 anos. Mais de uma vez eu peguei o convite, recebi o convite, estava lá a relação de 57 ou 60, o nome de 40, ou de 50, ou 60, ou mais, ou menos nomes, e na formatura ali estavam faltando 5 ou 7, ou mais ou menos pessoas. Depois eu perguntava, mas como faltaram alguns? Não, Padre Pedro, é que colocamos o nome das pessoas, julgando que as pessoas passassem, mas facilitaram, não estudaram como deveriam estudar, e está o resultado. Então é claro que o professor não pode dar uma nota injusta, porque ali o professor será culpado e poderão ser julgados e penalizados. Então, ser professor, como ser médico, como ser engenheiro, por exemplo, agora vimos há 2, 3 semanas atrás o que aconteceu no Rio de Janeiro. Lá, 2 edifícios simplesmente ruíram, matando 20 e tantas pessoas, e ainda outros prédios que vão ser destruídos por causa da incompetência, e já aconteceu com mais prédios. Então, toda pessoa que faz qualquer trabalho, em qualquer setor, deve sempre fazer com responsabilidade. Aliás, a palavra de Deus diz, tudo que fizerdes, fazei-o por amor a Deus e boa realização. Se isso acontecesse com todas as pessoas, né? Para não acontecer aquilo que diz Cristo Jesus, há pessoas que são como que sepulcros caiados. O que quer dizer caiados? É simplesmente passa lá na sepultura, perto ali do dia 2 de finados, 2 dias antes ou 3 dias antes, passa lá na sepultura, lá uma tinturazinha de cal, e se na véspera dá uma chuva, pronto, lavou tudo, a sepultura ficou pior do que antes. Então, a pessoa tem que fazer algo, tudo que for feito, bem feito. Por isso eu gosto de celebrar a Santa Missa sempre, como foi lá a minha primeira Santa Missa. Aliás, tem igrejas, sacristias, onde tem uma frase muito bonita. Procure celebrar a sua Santa Missa como foi a primeira, a única
e a última. E aqui nós vemos, então, Jesus no meio dos apóstolos. Eles que, aliás, conforme nós, nesse final de semana, o Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19 a 31, o que é que nos diz? Que Jesus, no dia, aliás, já abri aqui, exatamente, no dia em que Jesus Cristo ressuscitou, de madrugada, ficou vivo, aliás, o único caso acontecido no mundo, até hoje, que um ser humano revivesse, ficasse vivo, ressuscitasse com o seu próprio poder. Mas por quê? Porque Jesus não era somente humano, ele era também divino. E ele então, no dia da Páscoa, dia da ressurreição, nos diz claramente a palavra de Deus, ao anoitecer os apóstolos e Nossa Senhora, e por certo mais pessoas, estavam reunidas em oração, participando ali da Santa Missa, e o que é que aconteceu? Estando as portas fechadas. Por que as portas estavam fechadas? Por causa do medo dos judeus que mataram Jesus e os apóstolos ficaram com medo. Cada um de nós deve cuidar. Se uma pessoa, por exemplo, vai num local onde há um tiroteio, como acontece lá em São Paulo, Rio de Janeiro, ou mesmo outros lugares, que nós sabemos e escutamos pela mídia, então estão nesse local e vem uma bala perdida. Então os apóstolos ali estavam com as janelas fechadas, as portas fechadas, e Cristo Jesus, com o seu corpo glorioso, que não ocupa espaço, ali adentrou e chegou para junto dos apóstolos. O que é que ele disse? Ele disse aquilo que todos nós desejamos no nosso íntimo e que desejamos na nossa família e que desejamos e almejamos na sala de aula, em qualquer ambiente de trabalho e que desejamos num time de futebol e que desejamos na nossa comunidade, e que desejamos no nosso estado, no Brasil e no mundo. Escutei hoje, por exemplo, lá na Venezuela, por exemplo, a confusão que está havendo lá. A paz. Jesus Cristo diz, a paz esteja convosco. E aí mostrou exatamente as suas mãos chagadas, atravessadas pelos cravos, pelos pregos, e mostrou o seu lado aberto pela lança do soldado Longino, e simplesmente, em seguida, Jesus Cristo também disse, recebei, vejam bem, aqui no versículo 22. Depois dessas palavras, Jesus soprou. O que é o sopro? O sopro é sinal de vida. Se uma pessoa está ali, houve um desastre, por exemplo, está ali estirada no asfalto, mas está respirando, mesmo que seja bem pouquinho, mas se tem o sopro ainda, é sinal que tem vida. Vamos socorrer a pessoa. Vamos socorrer essa pessoa. Levar quanto antes para o hospital. Por certo, e quantas pessoas dessas que, por assim dizer, reviveram. E Jesus soprou sobre as pessoas, sobre eles, os apóstolos. O sopro é sinal de vida. E o que é que ele disse? Recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo é vida. É vida. E logo o que é que Jesus continua dizendo?
aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Os apóstolos e os sucessores dos apóstolos, bispos, os presbíteros, sempre 98, 99% das pessoas que vêm ao encontro do sacerdote para receber o sacramento da misericórdia, o sacramento do perdão, de modo geral, o sacerdote escuta, faz algumas interrogações para esclarecer, quem sabe, algumas faltas, ou às vezes pergunta, e com a comunidade você guarda ódio, você guarda rancor, você dialoga às vezes com Deus, e no final de semana, quando você tem um compromisso, você participa da Santa Missa. É bom você se lembrar, Deus nos concede 168 horas durante a semana. Se você não tem uma hora para louvar, para adorar, para agradecer, para pedir novas bênçãos, novas graças daquele que nos criou, participando da oração das orações, a Santa Missa, há alguma coisa errada na sua vida. E mais tarde, você quererá entrar na eternidade. E daí? Aí, São Pedro poderá dizer, mas vem cá, você nunca procurou Jesus Cristo. Você nunca foi à missa. Por que você vem agora? Pega outro caminho. Pois é, São Pedro, pois é. Aí não adianta desculpa. Está bem claro na Bíblia Sagrada. Cristo Jesus diz, o bem para aqueles que passaram por essa vida fazendo o bem. E a condenação, bem, mas ali então, aqueles a quem perdoar os pecados ficarão perdoados, mas aqueles a quem não os perdoar, o padre ali é um juiz, ele julga. Quando é que o padre não pode perdoar? E se ele perdoa, ele está cometendo um sacrilégio, um pecado grave. Por exemplo, vem uma moça, ou vem um moço, ou vem um homem, padre, eu tenho ódio terrível da minha cunhada, ou do meu irmão, ou do meu cunhado. E ele contou os outros pecados, tudo, tal, mas este pecado do ódio eu não perdoo, de modo algum. Aí o padre, então, orienta, explica. Jesus disse claramente, quando ele celebrou a primeira Santa Missa, na quinta-feira santa, está bem claro em São João, capítulo 13, versículo 34. Abra sua Bíblia, olhe. Repito, capítulo 13, versículo 34 de São João, na véspera de sua morte, quando ele lavou os pés dos apóstolos. Aliás, ali está, você está vendo ali? Jesus lavando os pés dos apóstolos. E o que é que Jesus disse? Dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Por que o novo mandamento? Porque antes de Cristo valia a lei de Italião, a lei do ódio, a lei da briga, a lei do sangue. Agora Cristo trouxe uma nova filosofia. Então, e também ainda, antes de Cristo Jesus ascender aos céus, abra a Bíblia Sagrada em São João, capítulo 15, versículo 17. O que é que Jesus desejou para todos nós? O que é que ele pediu para todos nós? O que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. Como seria bacana o domingo à tarde, ou mesmo qualquer momento de times de futebol, por exemplo, se os jogadores entre si não brigassem, se os torcedores não brigassem. Olha, final do ano passado, se bem me lembro, eu escutei numa rádio que dizia que de 13 anos para cá,
foram mortos nos times de futebol no Brasil, brigando, se mataram 53 torcedores. Ah, que coisa terrível. Em vez de ir para se divertir, vão para brigar. Ora, essa aqui, que situação terrível. E Jesus, então, o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. Então o padre, voltando novamente, aquele senhor, por exemplo, eu guardo ódio do meu cunhado, eu não perdoo. O padre faz ver a ele que deve procurar perdoar, senão ele nunca sente a consciência tranquila, ele não dorme direito, ele está se prejudicando a si mesmo, tal. Padre, mas eu não perdoo. Aí o padre não pode. Aí o padre diz, olha, meu amigo, você então, eu vou rezar por você, você também reze, vai para casa, e daqui uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 2 anos, quando você tiver um coração de carne, conforme diz Cristo, não mais um coração de pedra, quando você souber perdoar, venha, que então o padre vai dar porque não é o padre que perdoa. O padre ali é um pequeno instrumento nas mãos de Deus. Isso deve ficar bem claro. Não é o padre que perdoa, é Deus, é Jesus Cristo, por maior que seja o pecador. Se a pessoa está arrependida, se a pessoa ali pede perdão, o sacerdote dá o perdão em nome de Cristo Jesus. Interessante, às vezes há pessoas que dizem que o padre inventou a confissão. Você já imaginou você ficar sentado na mesma cadeira, às vezes num cubículozinho, 5 horas, 8 horas, uma vez eu fiquei 8 horas e 14 minutos, sem me levantar para tomar água, sem fazer xixi, e ainda mais, cada bafo de onça, meu Deus do céu, as pessoas que fumam, ui Senhor, a casa a gente desmaia. Olha, mas nunca que os padres iriam inventar a confissão. É o sacramento que o padre mais passa sacrifício, mas é com muita alegria que os padres estão ali, porque o que é? Um filho revoltado contra o pai e a mãe, um filho drogado, vem ali, faz a catarse, se confessa, padre, eu vou mudar de vida, da agora em diante eu vou ser um filho maravilhoso, eu vou deixar completamente a droga, vou deixar completamente a bebedeira. E quantos casos o padre se alegra e dá com muita alegria, em nome de Cristo Jesus, o perdão dos pecados, né? Bem, mas retornando então, Cristo Jesus soprou, recebeu o Espírito Santo, a quem perdoardes, serão perdoados. Bem, e Jesus foi embora. E os apóstolos também, cada um foi para sua casa, e eles contaram quem é que não estava presente. A palavra de Deus está bem clara aqui. Tomé não estava com eles quando Jesus, no dia da Páscoa, apareceu. E contaram para ele, nós vimos Jesus. O quê? Eu não acredito. A não ser que eu colocar meu dedo nas chagas de Jesus, a não ser que eu colocar a mão no peito aberto pelo soldado Longino. Nos diz a palavra de Deus, leia São João. 8 dias depois, Jesus, estando os apóstolos reunidos novamente na celebração da Santa Missa, Jesus novamente apareceu, lhes desejou a paz esteja com vocês. E nos diz a palavra de Deus, e Tomé, o homem sem fé, estava ali presente. O que é que Jesus fez? Olhou fixo sobre Tomé. Tomé compreendeu tudo. É como uma mãe ou um pai
a criança de 4, 5, 8 anos faz uma arte, basta a mãe dar uma olhada, ou o pai, ou o avô, ou a bisavó, e a criança já percebe. A criança já percebe e pronto, já procura se corrigir naquilo que estava ali fazendo de arte. E o que é que Tomé, quando viu o olhar de Jesus Cristo de repreensão, o que é que ele disse? Ah, meu Senhor e meu Deus. E o que é que Jesus disse para ele? Você, Tomé, acreditou porque você me viu. Feliz aqueles que acreditam sem me terem visto. Na Sagrada Eucaristia, na hóstia branca e consagrada, está aqui todos os evangelistas, onde falam sobre a Santa Ceia, Jesus Cristo dizendo, isto é o meu corpo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. E o que é que Jesus quer? Que nós creiamos. E nós, durante o dia, temos que colocar a fé em quantas ocasiões. Se você pega um táxi, você coloca fé que o motorista está com o carro em condições dignas, que ele também não está embriagado. Se você pega um avião, você confia no piloto. Se você vai num jantar de casamento ou num restaurante, o que é que acontece? Você não vai ver na cozinha se a comida realmente não tem problema contra a sua saúde. Aliás, o imperador Nero de Roma, o que fazia? Leia a vida dele. Ele não fazia uma refeição, não tomava nenhum alimento, sem primeiramente o secretário dele, ou 2 secretários, se alimentarem, para depois de 15, 20 minutos, ele simplesmente então fazia a sua refeição. Então, irmãos e irmãs, prezados telespectadores, procuremos nós imitar Jesus Cristo na simplicidade, na humildade. Nenhum judeu podia lavar os pés do pai ou da mãe. Por isso São Pedro teve aquela reação. Você lavar meus pés, Jesus? Nunca! Até que ele compreendeu a situação. Então, procuremos nós viver na simplicidade, na humildade. Então, neste domingo, prezados telespectadores, teremos ali, na beira-mar São José, o 7º Festival da Família. Você é convidado, às 10 horas tem a Santa Missa, presidida por nosso arcebispo. E neste mês de maio, procuremos cada um de nós aceitar o convite de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, sempre Nossa Senhora nas aparições, pede que nós rezemos o nosso terço. Rezemos o nosso terço. Então vamos agora receber a benção da Trindade Santa e de Nossa Senhora. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar acima de você, para iluminar atrás de você, para o defender de todas as situações difíceis à sua frente, para lhe apontar sempre o caminho certo. E procure, desejo a todas e todos os telespectadores, o mês de maio, o mês de Nossa Senhora, sob o olhar, sob a proteção da Trindade Santa. E agora a benção da saúde para as pessoas enfermas e tristes, e também a bênção da água. Abençoe-nos a Trindade Santa, Nossa Senhora, e o Cristo Jesus, na sua simplicidade e humildade, lavando os pés dos apóstolos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome com fé esta água e, por certo, você recuperará a sua doença física ou psicológica ou psíquica.